Olá, pessoal, tudo bem? Hoje são 20 de abril de 2022. Vamos começar a nossa aula e como vários alunos falaram que não vão estar podendo estar na aula no horário normal, na aula 5, né? Achei por bem gravar a nossa aula na modalidade assíncrona, já que amanhã é feriado e na sexta-feira também virou ponto facultativo. Então, parece-me que as pessoas vão viajar, alguma coisa assim. Bom, então, hoje vai ser na modalidade assíncrona. Bom, na aula passada nós começamos a estudar a base constitucional do direito ambiental. Foi gravado, né? Graças a Deus não teve problema que teve na semana retrasada. E já está na plataforma A. Então, nós vamos continuar os nossos slides. Ok? Então, vamos lá. Então, só para relembrar a aula passada, onde que está a base, né? Onde que está o alicerce, né? Onde que está a justificativa constitucional do direito ambiental brasileiro. Está lá no artigo 225 da nossa Constituição Federal. Tá? Também nós vamos encontrar princípios do direito ambiental em outros artigos da Constituição e em outras leis, que são as leis infraconstitucionais. Mas a base, o alicerce, está aí no caput desse artigo. Esse artigo não se resume só a esse texto. Ele também tem vários incisos, parágrafos e alíneas. Ele é um artigo até certo ponto longo. Mas o caput, ou seja, a cabeça do artigo, é o que a grande maioria dos autores justifica ser a sustentação constitucional do direito ambiental brasileiro. Lembrando que nenhuma outra lei é maior do ponto de vista da hierarquia que a nossa Constituição Federal. Tá? Quando a gente estudou lá no direito a hermenêutica constitucional, ou seja, como que se interpreta a Constituição, aí a interpretação vai muito de quem está aplicando o direito ambiental para solucionar algum conflito, alguma desídia dentro da nossa sociedade. E aí a interpretação entra muito o cunho pessoal de quem está fazendo lá. Então, o caput do artigo 225 tem esse teor. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, que é essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, aqui eu tenho um núcleo do direito, eu tenho o titular do direito, eu tenho o titular da obrigação, né? O conteúdo do direito, o conteúdo da obrigação. E ainda digamos assim, um comando intergeracional. Tá? Então, qual que é o núcleo do direito? Nós vimos na aula passada. É o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é o núcleo do direito. Veja que o constitucionalista ele não fala que o núcleo do direito é apenas o meio ambiente. É um meio ambiente que as relações entre as comunidades que vivem naquele meio ambiente e o meio físico, né, que é o que a gente chama de abiótico, tem que estar em equilíbrio. A gente chama isso de equilíbrio dinâmico. Tá? Então, esse é o núcleo do direito. Né? O fato de um ribeirinho capturar um jacaré para se manter, para se alimentar, se esse jacaré que ele capturou e matou e tirou a carne para ele comer não desequilibrou o meio ambiente, muitos entendem que isso não é crime ambiental. Tá? Por quê?
porque o núcleo do direito ambiental não foi atingido, que é o equilíbrio dinâmico daquele habitat, daquele bioma. Bom, aí nós temos que falar em titulares. Tá? Todo direito gera uma obrigação. Qual é a obrigação? É aqui, ó, dever de defendê-lo e preservá-lo. Tá? Então, todo direito gera uma obrigação. Vou tentar colocar aqui. Ou seja, toda obrigação corresponde a um direito, todo direito gera uma obrigação. Ok? Bom, quem é o titular do direito? O titular do direito é essa turma aqui, ó. Vou trocar de cor. É essa turma aqui, ó. Esse é o titular do direito, tá? E quem é o titular da obrigação? Poder público e a coletividade. Existe uma diferença sutil entre coletividade e todos, tá? Então, esse aqui é o titular do direito. E este aqui, eu não sei onde é que eu vou escrever. Escrever mais ou menos aqui assim. Titular da obrigação. Ok? Então, tá perfeito aqui, tá? Tranquilo. Ele diz, inclusive, ele traz algumas recomendações, que a nossa Constituição ela é dirigente, ela e é prolixa porque ela tenta explicar as coisas. E ela é dirigente porque ela impõe metas a serem seguidas. Então, na onde ela está sendo prolixa nesse artigo? Quando ela explica que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Essa é a parte prolixa. E qual que é a parte dirigente? Para as presentes e futuras gerações. Então, isso aqui é só para a gente fazer uma revisão do final da aula passada, ok? Então, vamos limpar a tela para a gente seguir em frente. Então, no slide seguinte, o professor Fiorilo ele vai lá e vai fazer a interpretação dele. Tá um pouquinho diferente do que eu fiz, tá? Mas mostra todos os de um, no escrever dele, no ditar dele, basicamente toda a análise que eu fiz ali atrás, tá? Aspas, o artigo 225 estabelece 4 concepções fundamentais no âmbito do direito ambiental. Letra A, de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Letra B, de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à existência de um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, criando em nosso ordenamento o bem ambiental. Aqui eu vou dar uma paradinha. É por conta dessa parte aqui, né, prolixo, bem de uso comum do povo, é que teve que se criar mais uma categoria de titulares de direito, que é o que a gente chama de titular de direito difuso. Tá? Então, quando a gente viu lá atrás os titulares, né, que é o individual, coletivo, ou individual homogêneo, nós tivemos que criar uma quarta categoria, que é o direito difuso, em razão do artigo 225 da Constituição, em que você não consegue estabelecer com clareza quem é o titular desse direito aí, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado do povo. Ele transcende a individualidade, tá? Então, por isso que se criou essa categoria chamada de titulares difusos, ou direito difuso. Por isso que eu dei uma destacada nesse bem do uso comum do povo. Continuando, que a Carta Maior, ou seja, a Constituição,
determina tanto ao poder público quanto como a coletividade o dever de defender o bem ambiental, assim como o dever de preservá-lo. E, finalmente, ele finaliza de que a defesa e a preservação do bem ambiental estão vinculados não só às presentes, mas como também às futuras gerações. Essa parte que vai criar o famoso princípio intergeracional. Bom, existem duas grandes correntes de interpretação do direito ambiental. Tá? Uma corrente é chamada de antropocêntrica. Vou baixar aqui para ficar mais fácil. Antropocêntrica. E existe uma outra corrente chamada ecocêntrica. Tá? Antro diz homem, eco se relaciona à ecologia. Ok? Deixa eu ver se eu consigo baixar mais. Não consigo baixar mais que isso. Então, na corrente antropocêntrica, o destinatário final da proteção do bem ambiental é o homem. Ok? Então, as pessoas que são afiliadas a essa corrente, elas entendem que toda a proteção do bem ambiental, né, toda essa estrutura de Estado que foi criado para discutir as questões ambientais tem como destinatário final o homem. A corrente ecocêntrica diz que todos os seres vivos são os destinatários finais da tutela do bem ambiental. Então, ele ultrapassa a esfera do homem e coloca toda a ecologia no lugar. Bom, os fundamentos. Na corrente antropocêntrica está o artigo 1º, eles usam como fundamento para justificar o homem como destinatário final da proteção. Tutela é proteção, tá? Ambiental é o artigo 1º, inciso 3º, artigo 5º e 6º da nossa Carta Cidadã, da nossa Constituição. Já os que seguem a corrente ecocêntrica, eles fundamentam o seu pensamento, a justificativa do seu pensamento, na Lei 6.938, que é anterior à Constituição, no seu artigo 3º, inciso 1º. Essa lei é chamada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Tá? Então, nós vamos ver dois autores que vão, nas suas obras, justificar os seus posicionamentos. Tá? Isso é importante, porque dependendo de onde você estiver, vamos imaginar que vocês estejam trabalhando numa empresa de trade, né? Que compra e vende produtos ligado ao agronegócio, sabendo que Mato Grosso é um estado, a sua economia é fundamentalmente baseada no agronegócio. Você está trabalhando numa empresa como secretária executiva. Então, dependendo da onde está acontecendo a operação, você tem que saber qual é o posicionamento do Ministério Público e do Judiciário naquela comarca, né? Para você saber como que você vai fazer a sua operação. Por isso que vocês são profissionais de alta gestão, de assessoria de alta gestão, porque exige esse feeling de um profissional bacharel em secretariado executivo, tá? Olha o que o Fiorillo fala, né? Tá? Ele segue a corrente antropocêntrica, tá? Então, ele fundamenta assim, ó, aspas, que é as palavras dele. A Constituição Federal de 88, ao estabelecer em seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, está lá no inciso 3º do artigo 1º, né? São a base do nosso país, da República Federativa do Brasil, tá? Como fundamento destinado a interpretar todo o sistema constitucional, então, veja bem, e o que ele está falando é uma verdade. Quando vem a nova Constituição, e ele diz lá no artigo 1º, inciso 3º, né, que é fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana, essa parte, esse inciso 3º, ele força que todo mundo, a partir de então, que opera, trabalha na área jurídica,
interprete todo o sistema constitucional, ou seja, toda a própria Constituição, porque era uma novidade, tá? Sempre tendo em mente que um dos fundamentos da nossa República é a dignidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, tá? E, consequentemente, se quando nós estudamos o direito constitucional, nós falamos sobre, quando a gente estudou a supremacia da Constituição, de que ela impõe em todo o sistema jurídico e aí em todo o sistema infraconstitucional, né, legal, todas as leis, a sua vontade, então todas as leis têm que estar em harmonia com a Constituição. Então, na hora de eu interpretar uma lei, necessariamente eu também tenho que interpretar lembrando do fundamento do princípio da dignidade da pessoa humana. É isso que o Fiorilo fala. Ora, se então eu vou interpretar todo o sistema constitucional, né, inclusive a legislação ambiental, com o princípio da dignidade da pessoa humana, ou também com o princípio da dignidade da pessoa humana, então ela é explicitamente, a nossa Constituição, ela é explicitamente, não é implícita, ela é clara, né, antropocêntrica, atribuindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, e aí ele já vai lá no artigo 5º, uma posição de centralidade em relação ao nosso sistema de direito positivo. Então, o Fiorilo fala, até antes da Constituição, eu até poderia admitir a corrente ecocêntrica, mas depois da nossa Constituição, que vem depois da lei da política nacional do meio ambiente, não tenho mais como interpretar a lei da política nacional do meio ambiente da forma como era interpretada antes. Porque os brasileiros e os estrangeiros residentes no país passam a ter uma posição de centralidade, de protagonismo. O Estado pode, mas não pode tudo. Bom, o professor Edson Milaré é da corrente ecocêntrica. E ele justifica da seguinte forma: já não é mais possível considerar a proteção da natureza como um objeto decretado pelo homem em benefício exclusivo do próprio homem. A natureza tem que ser protegida também em função dela mesma, como valor em si, e não apenas como um objeto útil ao homem. A natureza carece de uma proteção pelos valores que ela representa em si mesma, proteção que muitas vezes terá que ser dirigida contra o próprio homem. Então, é assim que o professor Milaré justifica. Então, ele justifica muito mais num discurso ambiental do que com fundamento jurídico. Tá? Não dá para desprezar, porque muitos promotores de justiça daqui do estado do Mato Grosso fizeram o curso, o mestrado e o doutorado junto com o professor Edson Milaré. Então, eles pensam dessa forma. Tá? Não são poucos, foram muitos. Bom, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Eu falei para vocês que ela é anterior à nossa Constituição, e de fato é. Tá? Ela é de 1981. Aqui, ó. E a nossa Constituição é de 1988. Então, essa lei ela vem praticamente 7 anos antes da nossa Constituição. Então, como ela é uma lei infraconstitucional, eu preciso saber se quando foi promulgada a nossa Constituição, ela continuou vigindo, ou seja, produzindo seus efeitos, ou não. E como a nossa Constituição ela não falou nada, fica revogado o Código Civil, fica revogado o Código Penal, ela só foi promulgada e acabou. Então, coube aos tribunais, à jurisprudência, né, produzida pelos tribunais, e os debates acadêmicos que vai produzir as doutrinas, os livros, saber se houve ou não a revogação
da lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas para eu entender o que é revogação, eu vou trazer o conceito jurídico de revogação, para vocês terem uma ideia um pouco melhor. Tá? Então, essa é a análise que nós vamos fazer nesses slides. E aí eu vou pedir o auxílio ao professor Caio Mário da Silva Pereira. Ele diz o seguinte, aqui embaixo, aspas, pelo princípio da continuidade, a lei somente perde eficácia em razão de uma força contrária à sua vigência, ou seja, uma nova lei. E tal força é a revogação. Consiste na votação de outra lei com força de fulminar a sua obrigatoriedade. Então, uma lei, ela só vai deixar de produzir os seus efeitos na sociedade se vier uma nova lei, uma lei mais nova, que vai fulminar, que vai extinguir os seus efeitos. Ok? Enquanto não vier uma nova lei, pelo princípio da continuidade da lei, ela fica em vigor. Então, nós temos lei que... Existem decretos no Brasil em vigor que é da época do Império. Tá? Existem autarquias no Brasil que funcionam até hoje, que funcionam em razão de uma lei do Getúlio Vargas, na década de 30, que é o IFAM. Tá? Então, vamos lá. Então, até hoje não apareceu nada para extinguir o IFAM, ele continua existindo. Bom, com relação à revogação, ela pode ser total ou parcial. Tá? E ainda ela pode ser expressa ou tácita. Então, nós vamos ver as 4 situações. Tá? A total se chama abrogação e a parcial, derrogação. Tá? Qual é a diferença dos dois? Eu vou ver se eu coloco aqui um texto. Não, vou deixar assim. Tá? Bom, total é quando do primeiro artigo até o último artigo da lei, o texto inteiro, ele é revogado. Ou seja, os seus efeitos são extintos. Ok? Parcial, quando uma parte só, um trechos da lei, ou um ou vários, são revogados, perdem a sua eficácia jurídica. Tá? Então, essa é a diferença. Então, se aparecer algo do tipo, fica revogada a Lei 6.938 de 1981, nós vamos estar diante de uma abrogação. Por quê? Porque ele revogou todo o conteúdo da lei. Para fins de estudo, fica arquivado o texto da lei. Só que ninguém mais é obrigado a cumpri-lo, porque ela perdeu a eficiência e eficácia. Tá? Mas se vem uma lei posterior dizendo que fica revogado o artigo 3º, inciso 1º da Lei 6.938/81. Nesse caso, foi uma revogação parcial. Só pegou aquele inciso. Tá? Então, nesse caso, a gente chama de derrogação. Então, abrogação, todo o texto, derrogação, parte do texto. Bom, compreendendo isso, nós temos também uma outra situação. Essa revogação, que pode ser total ou parcial, ela pode ser expressa ou tácita. Quando que ela é expressa? Quando ela vem dentro de uma nova lei. Quando que ela é tácita? Quando não está escrito na nova lei, no entanto, pela proibição existe um princípio que chama a proibição da incompatibilidade de leis. Tá? Então, esse princípio diz o seguinte, que é impossível, ele fala da impossibilidade da existência simultânea de normas incompatíveis. Por quê? Porque senão cada um vai seguir uma. Hoje eu vou seguir a lei anterior. Não, hoje, para mim, é mais benéfica, eu vou seguir a lei posterior. Então, quando isso acontecer,
pelo princípio da incompatibilidade, da proibição da incompatibilidade de leis, vai valer a lei mais nova, tá? E aí vai caber, quem é que vai dizer que houve uma revogação tácita se a lei nova não foi explícita, não foi expressa na revogação da anterior. Poderia ser uma abrogação ou uma derrogação, tá? Aí vai caber ao debate acadêmico nas universidades para produzir a doutrina ou a jurisprudência, quando os dois não fazem o mesmo trabalho, ok? Tranquilo? Então, quando veio a nova Constituição, ela não revogou nenhuma lei. Então, coube à doutrina e à jurisprudência dizer o que foi revogado, seja total, uma abrogação, ou seja parcial, uma derrogação, com o advento da nossa Constituição em 88. E, neste caso, especificamente da Lei 6.988, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, eles apontam que essa lei foi recepcionada pela nossa Constituição. Ou seja, ela foi mantida na sua integridade. O que mudou foi a forma de interpretar, por conta do princípio da dignidade da pessoa humana. Só isso, tá? Então, aproveitamos esse slide aqui, quem for fazer concurso, cai e cai muito em concurso. Então, é o que o Fiorilo fala aqui, tá? Que essa lei foi recepcionada porque não foi encontrada nenhuma incompatibilidade entre ela, tá? A nossa Constituição de 88. Para não ficar escrevendo lei nacional, lei da política nacional do meio ambiente, a gente coloca LPNMA, tá? Só para já ficar, você já ficar, toda vez que aparecer LPNMA, saiba que é lei da política nacional do meio ambiente. Então, se aparecer na prova essa expressão aqui, saiba que é lei da política nacional do meio ambiente, tá? Então, esse slide aqui, o Fiorino justifica que essa lei foi recepcionada, porque nós vamos precisar dela para a gente entender bastante coisa, tá? Seguindo os ensinamentos propostos por Caio Mário, temos que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi publicada em 81 e a Carta Política vigente, ou seja, a Constituição, em 88. E em ambos os textos falam o princípio do direito ambiental. Nesse sentido, temos uma lei ordinária anterior à Constituição, sendo certo que esta última, por ser analítica, que é a Constituição, trata de forma genérica a mesma matéria da anterior. E em se verificando incompatibilidade, não será difícil afirmarmos que naquilo em que a lei da política nacional do meio ambiente for incompatível com a Constituição, estará de forma tácita revogada, por ser hierarquicamente superior a esta última, a Constituição. Motivo principal e posterior fixa a revogação tácita. Bom, olha aqui, isso aqui é uma jurisprudência, tá? Essa jurisprudência, ela vem lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 2008. Vejam aqui que faz menção à Lei 6.938 e 81. Então, você vê que essa decisão, que é de 2008, 10 anos depois da vigência da entrada, da promulgação da nossa Constituição, os tribunais têm aplicado os efeitos da lei. Nesse caso aqui foi o que se discutia, que a Polícia Militar Ambiental do Estado de Santa Catarina havia aplicado uma multa ambiental em alguém, né? E aí, com base em alguns princípios do direito administrativo, houve um recurso dizendo, não, só quem pode aplicar multa ambiental é o órgão ambiental. No caso, lá em Santa Catarina, naquela época, era o IBAMA. Aí o Estado de Santa Catarina diz, não, espera aí, a Polícia Militar Ambiental do Estado de Santa Catarina
ele tem um convênio com o IBAMA, é o convênio 76/2001. Nesse convênio, o IBAMA treinou a Polícia Militar a como aplicar multas ambientais. Então, a partir desse convênio, com base nessas duas leis, 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, e 6.938/81, que criou o IBAMA e fala da Política Nacional do Meio Ambiente, possibilitou que esse convênio fosse firmado, portanto, a multa aplicada pela Polícia Militar Ambiental do Estado de Santa Catarina é válida. E o recurso foi improvido, foi mantida a multa. Então, isso aqui é só um exemplo de como essa lei ainda está em vigor e os tribunais vêm aplicando seus efeitos. Ok? Então, vamos para frente. Bom, então agora nós vamos continuar aí na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. O artigo 3º dela é só de definição. Tá? Então, ele começa no inciso 1º, trazer a definição que a nossa legislação dá ao meio ambiente, que é diferente lá da ecologia. Então, está aqui, ó. É um conjunto de condições, de leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Tá? Então, é algo assim muito subjetivo. Né? Por quê? Ele diz assim, olha, são condições e leis que vão gerar influências e interações, seja de ordem física, você foi lá e mexeu no meio ambiente, seja de ordem química, umidade, oxigênio, que as vidas precisam, biológica, aí eu entro na cadeia alimentar, né? E todo esse conjunto de condições, leis, influências, interações, sejam física, química e biológica, e elas acontecem tudo ao mesmo tempo, vai permitir, vai abrigar e vai definir a vida em todas as suas formas. Desde uma bactéria, desde uma bactéria unicelular até o mais complexo de ser vivo. Tá? Isso é meio ambiente. Então, isso aqui está na nossa lei, tá, gente? Então, normalmente, quando você encontra uma lei que diz assim, política nacional, ele vai ter uma parte dela que é conceitual. Ou seja, na hora de você interpretar a lei, você tem que ir lá naquela parte dos conceitos para saber o que ela está dizendo. Quando ela falar meio ambiente, falar meio ambiente aqui, a partir de agora, em toda a estrutura jurídica e administrativa do Brasil, esse é o conceito. Eu não posso mais usar o que estava lá na biologia. Isso aí, a vantagem é que você sistematiza, você parametriza, se estabelece um parâmetro de como se deve interpretar alguma coisa. Vai evitar teses e mais teses de doutorado só para dizer qual é o conceito legal do meio ambiente. Bom, objetos da proteção ambiental. Primeira coisa que a gente diz é a vida em todas as suas formas. Você vê que essa lei ela é eminentemente ecocêntrica, tá? Porque ela coloca a vida em todas as suas formas como o destinatário da proteção ambiental. Por isso que o professor Fiorilo fala, olha, antes da Constituição, poderia sim afirmar que o direito ambiental brasileiro ele era eminentemente ecocêntrico, mas depois da Constituição, não. Então, naquilo que é incompatível, você muda a interpretação ou você revoga. Tá? No caso, foi mudar a interpretação. Então, tá aqui, ó. A gente tem que contrastar os dois textos. O inciso 1º do artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e aquilo que está na Constituição. Tá? Então, eu tenho aqui o destinatário, a vida em todas as suas formas, mas aqui uma outra parte que é essencial e a sadia, a qualidade de vida de quem? Do povo. Então, já vou eliminando um pouquinho todas as formas de vida.
Embora eu preciso preservar todas as formas de vida, mas tendo o povo como seu destinatário. Por que que eu tenho que preservar? Porque se eu acabar com todas as vidas e deixar só homem, ele morre, ele acaba. Tá? E é uma coisa muito simples. Né? Se você pesquisar aí, e não é difícil de você achar essas fontes, se houver um cataclisma na Terra, que toda a vegetação morrer, acaba a vida no planeta inteiro. Não fica nenhuma vida para contar a história. Tá? Tranquilo? Então, por isso que você tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Então, mesmo tendo o povo como destinatário da proteção ambiental, eu preciso manter o equilíbrio dinâmico de todas as comunidades num determinado local, naquele meio ambiente. Não só para as presentes, como para as futuras gerações. Então, o que, que o Fiorilo diz o seguinte? Falou, olha, nós temos dois objetos dentro da proteção ambiental, um imediato e um mediato. Tá? O que, que é? Só que a gente tem que saber a diferença do que é imediato e do que é mediato. Tá? Se alguém, por um acaso, não souber, chame, solicite ajuda aos universitários. Então, nós vamos escrever aqui. Ó. Imediato. Agora. Imediato. Logo depois. Essa é a diferença. Muito bom. Deixa eu trocar esse troço aqui. Guarda. Deixa eu voltar. Tem que sair daqui para voltar. Stop share. Sei lá. Já voltei lá. Vamos lá. Pronto. Vamos colocar aqui. Explicar de novo. Vamos ver se no amarelo, talvez no amarelo, se aparece. Agora. Não. Vou botar aqui uma outra cor. Agora. Isso. E aqui, logo. Tá bonitinho, você é amigão. Botando uma coisa, está botando outra. Logo depois. Pronto. Tá? Então, são os dois objetos aí que tem dentro da tutela ambiental. Tá? Um que é agora e outro que é logo depois. Qual que é agora? Né? A qualidade do meio ambiente. Então, se eu mantiver a qualidade do meio ambiente, que é bem aquilo que eu falei, eu não posso acabar com toda a vegetação do planeta, que morre todo mundo. Tá? Eu não posso acabar com todos os sapos, porque vai haver, eu vou alterar o equilíbrio dinâmico entre quem está abaixo da cadeia alimentar do sapo, que são os pernilongos, né, os insetos, porque vai aumentar, pernilongo é vetor de um monte de doença tropical, então vai aumentar problemas de febre amarela, essas coisas, de leishmaniose, essas coisas aradas. Tá? Então, eu preciso manter a qualidade do meio ambiente agora, porque logo em seguida a saúde, o bem-estar e a segurança da população
estará preservado. Então, são os dois objetos da proteção ambiental. Então, eu resolvo um problema agora para garantir uma situação posterior. Por isso que, no direito, sempre a gente fala de alguma coisa que é imediata e uma coisa que é mediata, tá? Que vem em seguida. Tá? Então, vamos que vamos. Vamos para frente, que atrás vem gente. Inclusive, só dando um exemplo para vocês, vocês podem pesquisar. Quando teve aquele problema de Mariana, e que aquela água, né, suja, naquele rejeito, chegou até o Oceano Atlântico, lá no Espírito Santo, no caminhar do trecho, um professor de uma universidade de Minas Gerais, não sei se era da Federal de Minas Gerais ou de uma particular lá, ele alertou a administração, o Estado, de que nos anos seguintes iria aparecer febre amarela ali no Sudeste, porque houve uma grande mortalidade de batráquios, de sapos, que viviam às margens do Rio Doce lá. Então, como morreu muito sapo por conta desse rejeito, naturalmente iria aumentar a população dos insetos, dos vetores dessas doenças. E lembrando que a febre amarela no Sudeste já tinha extinta já há muitos anos. Eu vou dizer assim, beirando séculos. Fica mais aqui, na região centro-oeste e no norte. Tá? Resumo da ópera, a gente assistiu, se vocês lembram, a gente assistiu a correria que foi de vacinar as populações ali de São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro com relação à febre amarela. Tá? Com repercussões, inclusive, na economia do Brasil, porque pessoas que precisavam fazer viagens internacionais de negócio e não tinham a vacina amarela, não podiam viajar. Tá? Então, veja só que houve um desequilíbrio dinâmico entre essas duas populações. Por isso que há pessoas que afirmam que o Pantanal está com um desequilíbrio dinâmico entre a população de jacaré com a população de peixes. Né? Inclusive, eu tenho um estudo de muitos anos que mostra isso. Né? E aquilo que o deputado Wilson Santos falou, que todo mundo ridicularizou, talvez ele errou na hora que ele falou assim, o jacaré, quando ele é pequeno, ele não come peixe. Né? Ele come besouros. Na verdade, ele come, além de besouro, ele vai comer caramujo, que tem muito caramujo ali no Pantanal. Ele come caranguejo, tem uns caranguejinhos que também tem no Pantanal. Tá? Então, na fase jovem, ele não come peixe. Na adulta, sim. Tá? E aí, se a gente tirar por base um estudo da Exalc, em cima do jacaré que dá lá em São Paulo, que é menor dos que tem aqui, e que aquele jacaré come 7% do peso dele uma vez por semana, o jacaré só come uma vez por semana, 7% do peso dele, a quantidade de peixe que é comido pela população de jacaré no Pantanal Mato Grossense é inimaginável. De repente, quem sabe um dia vocês me pedem, eu mostro é uma palestra que eu tenho, desmistificando muita coisa, tá? Que a água é finita, eu mostro 3 fontes de água minerais em Mato Grosso que suprem a necessidade de água do planeta inteiro, tá? E eu só peguei 3, imagina quantos que não tem por aí. Tudo com dados, tá, pessoal? Não é conversinha de televisão, né? Outro dia eu vi um canal de televisão dizendo que o Brasil é o terceiro maior produtor de lixo do mundo. E fala isso numa boa. Não diz fonte, não diz nada. É impossível o Brasil ser o terceiro produtor de lixo do mundo. Tá? É impossível. Olha, você pode mexer de qualquer jeito, não tem como. A nossa população não é a terceira maior população do mundo e o nosso PIB per capita é muito baixo para produzir tudo isso de lixo, em comparação com outros países.
entendeu? Vai dizer que é, China, Índia, depois vem o Brasil produzir lixo. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, nós temos 200. Eles têm 100 milhões a mais, 50% a mais. Nós vamos produzir mais do que os Estados Unidos. Sabe? Então, tem umas coisas assim que passam na televisão e depois dizem que a televisão é fonte segura de informação. Eu tenho 1 milhão de dúvidas com relação a isso. Basta você ter um senso crítico e não aceitar tudo que eles falam como verdade, você começa a descobrir um monte de coisa. Vamos lá. Classificação no meio ambiente. Essa parte é muito interessante. Tá? Vai abrir bastante aí a nossa mente. Bom, isso é meio praticamente todos os livros que você lê, eles vão falar dessa forma de classificação. Muda uma outra palavra, mas você vai achar essa classificação. Tá? Então, aquele conceito de meio ambiente lá da biologia, ele vai ser ultrapassado, ele vai ser melhor detalhado no direito ambiental, por conta da nossa Constituição Federal da República, de outros artigos, além do 225, que está lá dentro do texto constitucional, e da nossa legislação infraconstitucional que trata da matéria. Tá? Bom, então, a partir do momento que eu ponho o homem como centro da proteção ambiental, e eu não posso pensar meio ambiente desprezando o homem. Existe uma campanha de décadas na nossa mídia, na nossa cultura. Quando fala de meio ambiente, eles fazem questão de retirar o homem do meio ambiente. Nós estamos vendo aqui que o homem é também um ser vivo, ele é um indivíduo, tem a sua comunidade, no conceito lá da biologia, né? E eu não posso pensar em meio ambiente desprezando o homem. Essa aí que foi a grande captura que eles tentaram fazer ideológica no direito ambiental brasileiro. De décadas isso aí. Isso aí vem desde a década de 70. Quais eram os verdadeiros interesses, né, do exterior em implantar na juventude brasileira, nas gerações brasileiras, que meio ambiente é tudo menos o homem? Por que eles fizeram isso? Por que o exterior financiou tantas ONGs, tantas ONGs aqui dentro do Brasil para trazer esse tipo de discurso, massificar essa cultura? Tá? Então, a partir do momento que eu tenho o homem compondo o meio ambiente e sendo ele o destinatário final da proteção ambiental, eu já não posso mais classificar o meio ambiente apenas e tão somente no romantismo lá inicial, lá com seu valor científico lá da biologia. A partir dessa situação, nós temos que, então, categorizar o conceito de meio ambiente. E aí, na legislação ambiental, nós temos essas quatro categorias de meio ambiente: natural, artificial, cultural, que vai se dividir em dois, e do trabalho. Ok? Então, vamos detalhar. O natural é aquele lado da biologia, tá? Então, tudo que está ali com seus atributos iniciais. Então, quando você achar um habitat ali, um bioma, né? Um ecossistema pequenininho e que mantém todas as suas características originais, eu digo que eu estou diante de um meio ambiente natural. Então, vocês viram aí três imagens que mostram o meio ambiente natural. Tá? Então, meio ambiente natural ou meio ambiente físico é aquele formado pela atmosfera, os componentes da biosfera, ou seja, todas as comunidades que estão aí. Então, nós estamos vendo aqui, o arquipélago lá de Fernando Noronha. Tá? Eles são dois morros que tem lá, parece que se chama Dois Irmãos, alguma coisa assim. Então, o que nós estamos vendo aqui são os atributos naturais. Tem a biosfera aí dentro. Então, tem milhares, milhões de peixes nadando aí por baixo, aves passando por cima, pode ter até homem aí dentro. Mesmo o homem que está aí, ele não é capaz de alterar esses atributos naturais. Então, eu digo que esse meio ambiente é meio ambiente natural. Tá?
Então, ele vai manter o equilíbrio dinâmico entre as populações. Tá? Eu tenho que lembrar o que é equilíbrio dinâmico, tá? Que tem lá, que a gente vai emprestar lá da biologia. Pô, professor, você fala da biologia, mas não, eu não expresso a biologia, tá? Então, eu tenho que pegar aqui o que é o equilíbrio dinâmico. Tá? Então, esse equilíbrio dinâmico ele vai refletir o equilíbrio entre as populações de indivíduos, né? Das e nas cadeias alimentares. Tá? Então, eu tenho, e é comum, predadores. E eu tenho os predados. Ok? Você vai ver que vai ter sempre um equilíbrio entre a quantidade de predadores com quantidade de predados. Se os predadores comerem... Olha, dinâmico, se eu errado, hein? Deixa eu resolver esse problema aqui. Aí. Se eu... se o que está na hierarquia superior da cadeia alimentar acabar com todo a população dos indivíduos que eles devora, que ele alimenta, ele não vai ter alimento e ele vai morrer. Tá? Então, por isso que existe um equilíbrio entre a quantidade dessas populações. É chamado equilíbrio dinâmico. Por que é o equilíbrio dinâmico? Porque, às vezes tem um pouquinho maior de uma espécie, às vezes a espécie de baixo também cresce um pouquinho a população e assim vai indo. Tá? O que não pode acontecer é desequilíbrio dinâmico, que é o que está acontecendo no Pantanal, lá com a superpopulação de jacarés. Por quê? Porque quem estava acima da cadeia alimentar do jacaré não tem segurado o aumento dessa população. Consequentemente, o que está abaixo da cadeia alimentar do jacaré está diminuindo. Porque se eu aumento a população, ele vai precisar de mais alimentos e ele vai comer mais peixe quando ele estiver na fase adulta. Tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o meio ambiente natural. Aí, a população humana foi crescendo e ele foi se fixando nos lugares, deixou daquela fase nômade dele, tribal, e ele passa para a fase de criar os feudos, depois as cidades-estados, e aí depois os estados, enfim, ele vai se fixar no lugar. Quando o homem se fixa no lugar, naturalmente ele começa a alterar o meio ambiente natural para ele poder se abrigar, para ele poder se manter. Tá? Quando esse fenômeno acontece, eu vou estar diante do meio ambiente artificial, que é a antropização do meio ambiente natural. Tá? Através do qual... tá. Aqui eu tenho que falar antes da onde que está a proteção do meio ambiente natural. Está aqui, ó. A proteção mediata está no caput do artigo 225, tá? Que é o posterior. É bem de uso comum do povo, necessária sadia qualidade de vida. Tá? Agora, como é que eu faço a proteção da forma imediata, para garantir a imediata? Está lá no parágrafo 1º, incisos 1, 3 e 7. Para assegurar a efetividade desse direito, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Aí está lá as 3 obrigações criadas. Eu vou mudar esse card aqui para vocês poderem ver. Tá? Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e do ecossistema. Então, vai chegar uma hora que não vai ter jeito
vai aparecer um monte de gente falando um monte de coisa. No entanto, a caça do jacaré vai ter que ser liberada no Pantanal, tá? Senão, vai acabar o peixe. Por quê? Porque eu preciso restaurar os processos ecológicos. Tá? Esse desequilíbrio dinâmico, ele é fundamental. Como é que eu vou restaurar o processo ecológico? Através do manejo ecológico, ou seja, do controle da população do jacaré. Se chama manejo ecológico. Tá? No caso, a espécie jacaré. Senão, eu vou ter muito problema com produção de peixe, e o peixe não serve apenas então somente para alimentar jacaré, serve para alimentar o homem também. Ok? Às vezes eu falo para meus alunos, no Brasil pode caçar a grande maioria. Não pode. Falei, qual que é a diferença de caçar e pescar? Explica isso para o peixe que está lá debaixo d'água. Entendeu? Na verdade, no Brasil pode caçar sim. É que a imprensa, mais uma vez, desinformando, criou um conceito de que não pode. Tá? Então, existe já um debate na Assembleia Legislativa, vai dar muita confusão, porque vai aparecer um monte de ecocentristas dizendo não pode mexer no jacaré. Tá? Se não mexer no controle, no manejo da espécie de jacaré, nós vamos ficar sem peixe. Tá? Você veja só que isso tudo com base na Constituição. É absolutamente legal. Não se está pregando nada que seja ilegal. Tá? Outro dia eu debatia com uma pessoa, falava, mas como é que você vai fazer o controle? É muito simples. Você autoriza a pessoa a caçar e ele vai comprar da SEMA, né, brincos, tipo lacre. Então, eu falo, você tem direito a caçar 30 jacaré nesse ano. Você dá 30 lacres para ele, com um número e dizendo que esses 30 lacres está para esse caçador. A hora que ele matar um jacaré, ele vai lá e lacra. Quando ele passar na barreira da Polícia Militar Ambiental, está lá o lacre, e eles conferem, não, realmente o lacre é dele, está aqui, está tudo tranquilo, é legal, pode ir embora. Pronto. Ah, mas e se ele matar um e não tiver lacre? Ele vai preso. Porque agora ele não está dentro da lei. Simples. Não tem que romantizar muito e deixar a turma entrar na sua cabeça com historinha para boi dormir. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração ou a sua supressão permitido somente através de lei. Então, você cria através de lei e suprime através de lei. Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifique sua proteção. O que ele está dizendo aqui? Como o Brasil ele é continental e ele tem muitos biomas, e dentro desses biomas, muito micro ecossistemas, é interessante que você vá preservando ao máximo o que nós temos hoje, que ainda sejam, tenham os seus atributos naturais, para que não haja interferência humana nesses espaços territoriais e que sirva de você fazer pesquisas, que vai te ajudar a restaurar os processos ecológicos da onde estiver degradado, com essas pesquisas. E a gente entender como é que como que são os processos ecológicos dentro do nosso território. Tá? É uma estratégia de Estado, inclusive. Então, isso aí justifica, por exemplo, o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, o Parque Tianaí, o Parque Zé Boloflor, todos os parques que nós temos aqui, que alguns são municipais, alguns são estaduais o de Chapada Federal, que são espaços territoriais. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Tá? Isso aqui é muito relativo, tá, gente? Existe espécie aqui que a legislação permite a sua extinção. Tá? Por exemplo, as espécies que não fazem parte da nossa fauna.
Ó, a abelha africana, que não é da nossa fauna. Esse mosquitinho aí que transmite a dengue não é da nossa fauna. Esse caramujo africano não é da nossa fauna. O javali não é da nossa fauna. Tá? Então, não são todos os bichinhos. Existe uma árvore que é invasora aqui, chamada leucena. Tem muito aqui em Cuiabá. Tá? Você pode passar a motosserra raso nela. Né? Tem muito. Ela solta uma vagem, ela estoura no ar e essa vagem dela tem uma pluminha que leva essa sementinha longe, ela cai e brota de novo. Principalmente nesses córregos aqui em Cuiabá, é cheio de leucena. Tá? Então, você pode fazer esse manejo aí tranquilamente. Nós já temos mais de uma hora. O bom da aula assim é que eu posso esticar um pouquinho mais. Tá? Então, nós vamos só ver essa parte da classificação do meio ambiente e a gente já para. Então, aquilo que eu estava falando, o homem, aqui é a cidade de Cuiabá, como é que está bonita essa foto, né? Então, o homem se fixou e foi alterando os atributos naturais do meio ambiente. Então, quando isso acontece, a gente diz que houve uma antropização do meio ambiente natural, e aí eu estou diante de um novo meio ambiente, que é o que vai abrigar o homem viver em grandes cidades, tá? E aí eu chamo isso de meio ambiente artificial, tá? Que decorre dessa interferência humana no meio ambiente natural. Então, são todos os espaços urbanos construídos, sejam os abertos, são os públicos, sejam os fechados, que são as edificações, sua casa, seu comércio e tudo mais. Ok? Meio ambiente cultural. Ora, se eu digo que o destinatário da proteção ambiental é o homem, então eu tenho que olhar o homem sobre todos os seus atributos, inclusive a sua parte interior, seu âmago, tá? E aí eu tenho que levar em consideração esses valores intrínsecos que o homem tem, que o homem se identifica, que é diferente dos outros seres humanos, dos seres vivos, tá? Então, eu tenho que reconhecer o meio ambiente cultural, porque ele vai justificar características de identidade do povo brasileiro. Então, veja lá, o que o artigo 216 da Constituição diz. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Então, ele já cria duas subcategorias, ou duas outras categorias dentro da categoria cultural, que é o material e o imaterial, que tomados individualmente ou em conjunto, são portadores de referência da identidade, da ação, da memória dos diferentes grupos que formaram a sociedade brasileira, dos quais se incluem a forma de expressão. Então, você vê o gaúcho fala de um jeito, o pessoal do Nordeste, lá de cada estado, fala de um jeito, o paranense fala de outro jeito, o catarinense, são as formas de expressão. O cuiabano fala de um jeito, tá? Você tem que preservar isso. Os modos de criar, fazer e viver do dia a dia, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, né? Porque isso aqui tem dinheiro envolvido, né? As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados à manifestação artísticos culturais, os conjuntos urbanos, os sítios de valor histórico, os sítios de valor paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Tá? Então, isso tudo é o que a gente chama de meio ambiente cultural. Tá? Então, o que o Fiorilo fala? Traduz a história de um povo, a sua formação, a sua cultura e, portanto, os próprios elementos identificadores de sua cidadania, que constituem um princípio fundamental norteador. Isso aqui, gente, que está falando parece uma coisa simples, mas ela é fundamental para que a nossa sociedade continue existindo. Tá? Quando a Rússia invade a Ucrânia,
em 2014, lá na Crimeia, o que ela faz? Ela tira das escolas o ensino da língua ucraniana e passa a botar ali o ensino da língua russa. Mesma coisa ali naquela parte de Donbass. Tá? Ela coloca, ela força, como ali tem muitos russos, eles forçam que as escolas ali, mesmo dentro da Ucrânia, ensinem a língua russa. E, a partir do ensino da língua russa, eles começaram a colocar naqueles ucranianos, aquelas gerações que foram nascendo, toda a cultura russa. De tal forma que, passados algumas dezenas de anos, parte da própria população ucraniana visse a Rússia como a sua pátria-mãe e aceitasse que saíssem de dentro do Estado ucraniano e fossem compor o Estado russo. Isso aí Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, já ensinava. É uma forma de você dominar sem precisar de armas. E que Antônio Gramsci também usa. Você vai modulando a tradição das gerações para aquele projeto, né, para aquele teu objetivo que você quer. Tá? Então, proteger a nossa cultura é fundamental para a gente manter a integridade física da nossa nação para as futuras gerações. Olha só o perigo que nós passamos. Tá? Então, só para que vocês entendam por que nós temos que ter muito cuidado com a nossa cultura e com as nossas tradições. Porque se nós não conseguirmos legar isso para as futuras gerações, muito provavelmente nós seremos capturados por outras nações. E não pense que a guerra não vem, porque ela vem. Nós estamos assistindo o que muita gente falava há 6 meses atrás, que isso jamais iria acontecer, está acontecendo. Tá? Bom, então, da leitura do artigo 216 da Constituição, nós temos que o meio ambiente cultural se divide em concreto, ou material, ou imaterial, ou tangível, ou intangível. Então, se eu falar concreto, material ou tangível, é a mesma coisa. Se eu falar abstrato, imaterial ou intangível, também é a mesma coisa. Tá? Então, o meio ambiente cultural se divide em concreto e abstrato, ou material e imaterial, ou tangível, que é aquilo que você pode tanger, né, que é uma expressão muito utilizada no Nordeste, que você pode pegar. Intangível é aquilo que você não consegue pegar com as próprias mãos. Vou dar exemplo. Tá? Imaterial, modo de fazer. Material, a própria viola de coxo. Tá? Então, aqui são meio ambiente cultural nosso. A viola de coxo identifica o povo cuiabano, ou da Baixada Cuiabana. Tá? Então, isso aqui identifica. Bateu o olho numa viola de coxo, fala, estou falando de Cuiabá, estou falando da Baixada Cuiabana. Cuiabá, Várzea Grande, Livramento, Santo Antônio, aqui perto. Ok? Tranquilo? Agora, como fazer é o meio ambiente cultural e material? A técnica, né? E, finalmente, o meio ambiente do trabalho. Ora, a nossa jornada de trabalho, em condições regulares, né, a grande maioria é de 8 horas. Então, 1/3 do dia a gente passa no local de trabalho. Então, ali é o nosso habitat. Portanto, é também o meio ambiente. É uma categoria do meio ambiente. Né? Porque eu preciso ver como que está a questão da salubridade daquele meio, né?
Se é insalubre, o que eu posso fazer para minimizar esses efeitos insalubres, ou seja, aquilo que vai causar uma doença ocupacional, bem como na ausência de agentes que possam comprometer a incolumidade física, ou seja, a sua integridade física, psíquica dos trabalhadores. E a psíquica vai por cheiro, por excesso de luz, falta de luz, excesso de barulho, falta de barulho, né? Independente das condições que ostentem, sejam homens, mulheres, maiores ou menores, seletistas, servidores públicos, não interessa. Tá? Então, tudo aquilo que envolver a integridade física, psíquica de quem está no local de trabalho vai interessar ao meio ambiente, o direito ambiental. Tá? Então, caracteriza pelo complexo de bens imóveis de uma empresa ou sociedade, objeto de direitos subjetivos privados invioláveis à saúde e da integridade dos trabalhadores que a frequentam. Ok? Então, você vê, teve problema de água no Instituto Federal, suspende as aulas. Não é porque não quer dar aula, porque o que está em risco aí é a integridade e incolumidade física de todo mundo ali. Não só dos que trabalham, que são os professores, mas também dos alunos e dos terceiros que estão lá. Está aqui a base constitucional. Está lá no artigo 7º da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de suas condições sociais, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Mais adiante, no artigo 200, diz o seguinte: o Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, ou seja, uma lei que vai dizer quais são as atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, naquele compreendido do trabalho. Tá? Então, é a própria Constituição que cria a categoria do meio ambiente do trabalho. Aqui é importante destacar para as pessoas não fazerem confusão. Deixa eu tirar daqui. Tá? O meio ambiente do trabalho, do ponto de vista do direito ambiental, ele vai estar relacionado ao layout, à iluminação, umidade, essas coisas que envolvem a saúde do trabalhador. Ela não vai cuidar das questões relacionadas ao contrato de trabalho, tá? Entre o dia a dia entre o patrão e o empregado. Essa parte fica para o direito do trabalho. Ok? Tranquilo? Então, é o que diz aí essa parte que está em roxo. Aí. Ok? Então, estamos finalizando. Isso aqui é exemplo. Tá? Aqui, quando você vai estudar o layout, né, quem está estudando o layout de um local de trabalho vai pensando na circulação, na forma mais segura de ter. Então, quando você vai projetar uma cozinha, o piso tem que ser antiderrapante, aí onde você vai colocar a comida in natura, congelada, comida quente, onde você vai depositar o lixo, tem toda uma regra, tá? Então, isso tudo está relacionado ao meio ambiente do trabalho. Tá? Então, aqui, ó, vários sensores de temperatura distribuídos no local, né? Sensor de umidade, para saber se as pessoas que estão aqui nesse ambiente estão tendo uma boa qualidade ambiental. Ok? Aqui também, o tipo de tapete que tem, vai evitando quina, iluminação, temperatura e tudo mais. Bom, cadê? Deixa eu voltar aqui. Voltei. Bom, pessoal, nós já estamos aí com mais de 1 hora. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos finalizando aqui, então, e até a próxima semana. Bom feriadão a todos aí. Um abraço a todos. Logo, logo vou subir a aula no AVA e vou deixar o recado lá no nosso grupo do WhatsApp.